Ron, o Cavaleiro do Espaço, no mundo quântico. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço, no mundo quântico. Essa história, que é inédita no Brasil, não foi publicada aqui pela editora Abril, ela foi publicada originalmente em 1984, na edição 59 da revista Ron Space Night, com o título na capa de Microbe Menace, Ameaça microbiana. A gente vê aqui o Ron, usando o seu neutralizador contra um micróbio, um ser de proporções microscópicas. Esta edição marca a estreia do Steve Ditko, o co-criador do Homem-Aranha, na revista do Ron. Então, Sal Buscema deixou de ser o titular do lápis na revista do Ron, uma grande parceria que ele teve com o Bill Mantlo desde a primeira edição da revista do Ron, e agora o Bill Mantlo vai passar a trabalhar até o fim, até a última edição da revista do Ron, com o Steve Ditko. O Steve Ditko, como eu falei, ele co-criou o Homem-Aranha com o Stan Lee, então ele também é co-criador de vários vilões clássicos do Homem-Aranha. Quem criou o Dr. Octopus? Steve Ditko. Quem criou o Duende Verde? Steve Ditko. Quem criou o Camaleão? Steve Ditko. Quem criou o Escorpião? Steve Ditko. Vários heróis clássicos do Homem-Aranha, na verdade vários deles que aparecem no filme Homem-Aranha Sem Volta para o Lar, são criações do Steve Ditko. Então ele assume aqui. Eu pessoalmente não gosto do traço do Steve Ditko nas histórias do Ron. Eu acho que o Sal Buscema deveria ter continuado aqui. Mas vamos em frente aqui. Aqui nós então vemos aqui o início da história, o título, A World Alive, um mundo vivo, no qual Ron e Starshine estão encolhendo, ao mesmo tempo que estão enfrentando formigas. Na edição anterior, o Homem-Formiga conduziu os dois para dentro de um formigueiro. Eles presenciaram as formigas serem alteradas pela magia espectral, mas eles estão reduzindo seu tamanho para encontrar a fonte dessa infecção. Então aqui começa a participação, o traço do Steve Ditko nas histórias do Ron, e a gente já pode perceber aqui uma mudança com relação ao traço, tá? Porque o Sal Buscema, ele sempre desenhou o Ron como um personagem bem alto. A gente vê nas primeiras histórias do Ron, ele leva a Brandy e o Steve Jackson assim, nos braços como se fossem crianças. Ele é um gigante assim, nas proporções humanas. Mas aqui o Steve Ditko ele reduz o tamanho do Ron. O Ron e a Starshine estão quase o mesmo tamanho. Na verdade, o Ron, no traço Sal Buscema, ele é maior do que a Starshine. Além disso, ele tem uma figura um pouco mais... os movimentos do Ron eles são mais suaves no traço do Sal Buscema, enquanto aqui o Steve Ditko ele cria o Ron mais flexível assim, nos seus movimentos. Bem, eles vão encolhendo de tamanho, a gente vê aqui, cada vez mais eles ficam menores, tão pequenos que a formiga já não percebe mais eles. E eles continuam diminuindo. Continuam diminuindo, aqui a gente vê eles já ascendem para as costas de uma formiga, estão observando os seus olhos, e cada vez eles menores, de maneira que chega um ponto em que eles nem percebem mais os olhos da formiga. E aí existem alguns seres que são menores ainda do que os insetos, que inclusive acabam habitando a superfície do seu corpo, e o Ron e Starshine eles se veem diante de um deles, e como eles estão cada vez menores, então essa criatura ela vai ficando cada vez maior, cada vez maior,
e ameaçadora, né? Ameaçadora diante deles, né? Parece que vai engoli-los, né? Eles atacam nessa criatura para se defender, né? Enquanto isso, lá do lado de fora, no mundo macroscópico, o General Lockley, né, as suas forças especiais, né, e o Rick Jones estão ali tentando enfrentar o ataque, né, dos insetos que cercaram o acampamento, né, e estão alterados pela magia espectral, agora viraram uma ameaça. Né? Então eles estão ali dotados ali de lança-chamas e outras armas, botando fogo em toda aquela nuvem de insetos. Né? E essa é uma cena interessante, né? Porque o general ele pergunta para o Rick Jones, né? Fala, você costumava ser um vingador, você não tem ideias, né? Na verdade o Rick Jones nunca foi vingador, né? Ele foi o mascote dos Vingadores, né? Foi sempre o parceiro de alguém, mas ele nunca foi um vingador, né? E ele não é um estrategista, né? E nós vemos aí o Scott Lang, o Homem-Formiga, lutando ferozmente, né? Cavalgando uma formiga voadora aí e tentando contra-atacar os insetos modificados. Com grande esforço, né, e sacrifício, né, de vários homens ali, eles conseguem ter uma vitória, né, daquela batalha. Um dos homens pergunta para o general se eles têm permissão de enterrar os seus mortos, né, e o general nega, fala que o perigo não acabou, né, nós temos que exterminar todos eles aqui. Né. Enquanto isso, o Rick Jones ele retorna a uma atividade que ele fazia quando era mais jovem, né, quando ele era o parceiro do Hulk, né. Ele usa um radioamador para entrar em contato, né, com a Brigada Juvenil, né. Ele tem contatos, né, em outros lugares para saber o que está acontecendo no mundo, né. E aí ele recebe informações de que no mundo todo, né, animais alterados estão atacando as pessoas, né. Aves, mamíferos, répteis, anfíbios, em todo lugar, né, a magia dos espectros está tendo efeito. Enquanto isso, né, o Ron e a Starshine eles reduziram ainda mais de tamanho, conseguiram se livrar, né, do ser microscópico, né, que eles enfrentaram ali, que os atacou, e eles continuam tentando encontrar o rastro da mancha da feitiçaria espectral. E eles finalmente encontram, né, uma forma escura, né, que está ali atacando, né, uma célula, né, e eles vão em direção a ela. O Ron ele usa o seu analisador de energia inicialmente, né, e depois ele usa o seu neutralizador. Ele começa a atacar aquela mancha, né, ela vai se reduzindo de tamanho. Né. E o efeito, né, do desaparecimento daquela mancha é que as criaturas começam a voltar à sua forma original. Né? Então a formiga na qual o Ron e a Starshine estavam, né, ela acaba espalhando a cura para as outras. Né? Assim como ela era o ponto de origem daquela infecção, ela se torna o ponto de origem da cura. Né? E aí uma forma de energia começa a se espalhar e todas as formigas elas começam a ficar curadas. Elas vão saindo do formigueiro e vão espalhando aquela cura. Né? E aí o Homem-Formiga anuncia, né, que o Ron conseguiu, né, que a mancha lá dos espectros foi destruída. Né? E aí o pessoal comemora, né? O General Lockley ali, o Rick Jones, todo mundo comemora a vitória. O Ron e o Starshine começam então a voltar ao seu tamanho normal, mas eles antes, né, eles retornam para o tamanho intermediário, o tamanho das formigas, e com a ajuda do tradutor, né, que o Ron tem, o tradutor do Ron é fantástico, né? Ele não só traduz, né, todas as línguas de criaturas similares a humanas, como também animais. Né? O Ron também já traduziu a linguagem das baleias e agora ele traduz a linguagem das formigas. E ele consegue traduzir a linguagem das formigas. As formigas agradecem o Ron, né? Elas se colocam à disposição dele por por defendê-las, por salvá-las, né? E aí a Starshine, quando ela escuta as formigas falando, né, e as entende, a Starshine tem um arrependimento, porque no começo
ela atacava as formigas ali sem piedade, né? E o Ron sempre falando para ela, olha, elas são seres vivos, né? Elas estão sim sendo controladas, não é culpa delas. A gente tem que tentar assim, salvá-las, né? Lutar contra elas, mas sem matá-las, né? E aí quando a Starshine ela escuta as formigas falando como seres inteligentes, né? Ela tem esse arrependimento, né? E aí ela fica questionando assim a si mesma, né? Nossa, né? Os métodos misericordiosos de Ron, né? Eles são mais valiosos, né? Ele realmente assim ele está certo em sempre tentar evitar um ataque letal, né? E aí ela pergunta, né? O Ron, que é um ciborgue, né? Metade homem, metade máquina, né? Há 200 anos, né? Ele conseguiu isso, né? Ser mais humano do que eu, né? Starshine pergunta. Então, a guerra, né, no mundo microscópico, no mundo quântico, foi vencida por Ron e Starshine. Mas ela não acabou. A guerra dos espectros continua. E você vai saber quais serão os próximos passos se você assistir aos próximos episódios.